Olá, meus queridos. Oi, pessoal. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial para quem não conhece ainda, é a Gabriela Guise, mais conhecida como Gabi no Canadá. Tudo bom, Gabriela? Tudo bem, gente. Obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece. E hoje a gente vai bater um papo com a Gabi sobre como está sendo o impacto, né, na vida dela e das outras pessoas que moram em Toronto durante essa época de pandemia. Pois é, a Gabriela, ela é pesquisadora na área de saúde, né? Então ela tem algumas informações bem interessantes também para compartilhar com a gente. Vamos lá? Vamos lá. Roda a vinheta. Gabi, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada por terem me convidado. A oportunidade de conhecê-la virtualmente, porque a gente não se conhece ainda. Né, conheço já há bastante tempo, mas do blog, né, de ler o blog, eu acho que muita gente já te conhece também, né? Fala um pouquinho do seu blog. Então, gente, eu tenho esse blog, o Gabi no Canadá, gabinocanadá.com, há 10 anos. E, na verdade, eu comecei a escrever um pouquinho antes de vir para cá, para o Canadá. Eu vim para o Canadá em 2010 para fazer meu doutorado na Universidade de Toronto. E eu sempre quis, no começo, escrever sobre a minha experiência, mais para fazer com que os meus pais, a minha família, soubessem o que estava acontecendo comigo. E aí, acabou que muita gente de fora, nem a minha família acessava, as pessoas de fora acessavam. Conheço bem essa história, conheço muito bem isso. Foi a mesma coisa. E aí, foi isso que aconteceu. E aí, tem o blog até hoje, adoro, é um hobby que eu curto muito fazer. Então, para quem não conhece ainda, vale muito a pena acessar a Gabi no Canadá. Você dá um monte de dica, né, sobre vida em Toronto, dicas sobre maternidade aqui no Canadá, dica de viagem, tem um pouquinho de tudo lá. Isso, é muito legal porque as dicas, elas vão transitando à medida que a minha vida foi mudando, né? Então, de estudante, recém-chegada, para grávida, para mãe, e agora, né, pandemia, enfim, então as dicas vão mudando, né, à medida que a vida vai, né, 10 anos, né, é uma grande jornada, né. Uhum. E agora vamos falar de pandemia, né, de isolamento, como é que tá sendo para vocês aí essa época difícil, né, de a gente ter que ficar em casa, o que mudou na tua vida? Então, eu vou tentar colocar um pouco, contextualizar um pouco tudo que aconteceu aqui comigo, né, com a minha vida e também em relação ao meu trabalho e tal, como o Dimitri comentou, eu sou pesquisadora clínica numa rede de hospitais aqui em Toronto, e não é na área de epidemiologia, né, na área de cardiologia, que na verdade está tendo um impacto bem grande, né, porque muitas cirurgias estão sendo canceladas, enfim, acho que todas as áreas da saúde, né, todos os cuidados estão sendo, de alguma forma, impactados, né? Como eu trabalho com pesquisa, eu sou muito de números, de datas, assim, ó. Então, no dia 11 de março desse ano, a Organização Mundial de Saúde, ela decretou que o COVID-19, né, o coronavírus, ele era uma pandemia. E aí, nesse dia, estava tudo bem, marido trabalhando no escritório, crianças na escola. Acho que foi numa quarta-feira isso. E todo mundo no hospital, tive 3 horas de reunião no hospital. E todo mundo falando sobre a epidemia do SARS, que teve em 2012, 2013, enfim, 2012, se eu não me engano. E eu não estava aqui, 2004, não foi 2012, 2012 eu estava aqui, 2004, desculpa. E aí, todo mundo, ai meu Deus, todo mundo comentando que o hospital que eu trabalho, ele é um outpatient, que eles chamam, é um hospital que não tem leitos, então as pessoas vão, fazem o tratamento e vão embora, diferente de um hospital onde tem leitos, as pessoas fazem cirurgia, enfim, né, e aí, o setor do hospital que eu trabalho, né, digamos assim, porque o hospital é grande, não tem setor com leitos. E aí todo mundo falando que o hospital fechou por 2 semanas em 2004 por causa da pandemia, não foi pandemia, do SARS. E aí todo mundo apavorado, mas eu acho que, aí todo mundo falando, não, eu acho que a gente não vai chegar a esse ponto, enfim, e aquela discussão. E eu ali, né, tipo, ali quieta, só ouvindo, né? Só ouvindo, né, quieta. E tudo bem. E aí, dia 11, fizeram um teste da N95 com todo mundo, novamente, quando a gente entra no hospital, quando a gente é contratada no hospital, a gente tem que fazer várias,
como fala, vários testes de vacina, comprovar vacina. Inclusive, quando eu comecei no hospital, todas as minhas vacinas de criança eu tive que refazer, porque é tudo em português, eles não validaram. Então, assim, independente de ser na área de pesquisa. E aí, a gente fez a gente sempre faz a máscara, independente. Aí tivemos que todo mundo fazer um novo teste, porque pode mudar, a pessoa pode emagrecer, engordar, enfim. Porque tem a medida certa, assim? Tem vários tipos de máscara N95. Aí, tipo, tu tens que botar e eles fazem um teste de algo assim, te botam como se fosse uma coisa assim de abelha e botam um monte de cheirinho e tu não pode sentir o cheiro, aquele cheiro faz teu olho lacrimejar. Não sabia disso. Tu tem que botar uma cabeça para um lado, pro outro, contar até 60, sei lá. Pra não entrar de nenhum jeito, né? Alto, assim, enfim. Olha! Aí e é um teste horrível, porque o coisa que eles colocam, ele fala a solution que eles colocam, é uma solution meio que deixa a boca seca, que é pra tu sentir mesmo, uma coisa que vai. Né? E aí, tipo, todo mundo foi fazer de novo nessa quarta-feira, quando foi decretada a pandemia, enfim, né? Tudo bem. Isso, na verdade, não foi porque foi decretada a pandemia, já estava marcado para dia 11 de março. E aí, no dia 12 de março, fui trabalhar novamente, várias reuniões, uma quinta-feira. Quando eu tô voltando pro trabalho para pegar o meu filho na escola, eu fui entrevistada, gente, pelo CTV, sei lá, um jornal. E aí a mulher disse, o que você está achando das escolas estarem fechadas por 3 semanas? Você nem tinha ouvido isso. 3 semanas, como 3 semanas? E aí que a ficha caiu. Apesar da gente sempre ter ouvido no hospital, todo mundo apavorado, aí a ficha caiu. E aí, no dia 13 de março, a gente já começou o isolamento. E aí, estamos aqui há 5 semanas, né? Só para vocês terem uma noção dos números, eu acho que é muito legal falar isso. O primeiro caso em Toronto foi no dia 27 de março, num hospital que é do lado do hospital que eu trabalho. E quando falaram desse caso, todo mundo ficou assim apavorado, mas tipo assim, muita gente tranquila, não, vai ser só um caso, 10 casos, aí tinha gente falando, não, já chegou aqui, enfim, tudo bem, 27 de março. Aí dia 11 de março já tava o desespero, né? E dia 13 de março a gente começou o isolamento, eu vou explicar como que se deu o isolamento, né, como que influenciou realmente a minha vida e como influencia a vida das pessoas que trabalham, né, na minha área, digamos assim. Então, quando começou a pandemia, no dia 11 de março, gente, tinham 117 casos de Covid-19 no Canadá, tá? 117, 42 em Ontário, 46 em BC, né, na província que vocês estão. A primeira morte foi aí em BC, dia 9 de março, né, todo mundo sabe, né? Hoje, 5 semanas depois, a gente tem quase 32 mil casos aqui no Canadá, e 9.528 em Ontário, e eu não quero falar a palavra somente, mas a gente vê que os casos de Ontário e BC eram muito parecidos há 5 semanas atrás, né? Hoje a gente tem em BC 1.575, somente, vamos falar assim, não é somente, mas somente, né? Comparado com o crescimento. Você vê a progressão, né? Aqui em Toronto são 3.200 casos, todos os dias, né, eu tô trabalhando, então agora eu vou falar como que impactou. No dia 13 de março, o meu hospital, eles mandam até hoje 3 a 4 e-mails por dia com várias instruções, e as instruções, elas não são somente com dados estatísticos, novos estudos, elas também são assim, para como que os profissionais têm que manter a cabeça bem, como que eles têm que falar com os pacientes, enfim, são vários dados. Muitas coisas não se aplicam a mim, porque eu faço pesquisa clínica, eu não trato diretamente pacientes, né? Você não lida com o público, né? Não, eu lido com o público quando eu estou fazendo pesquisa. Mas eu não trato eles, né, eu convido eles para fazer pesquisa, ou eu coleto dados, eu faço testes, mas eu não trato eles diretamente. Aí no dia 13 de março, eu mandei um e-mail para o meu chefe, porque eu estava fazendo uma pesquisa num hospital próximo, na GTA, que é a Greater Toronto Area, a região metropolitana de Toronto,
E aí, eles não tinham desmarcado nada, gente. Até o dia 3 de março, não tinham falado para ninguém ficar em casa. Eu estava muito nervosa, ansiosa. E eu falei pro meu chefe assim, olha, as crianças vão ficar em casa, então eu vou trabalhar de casa na próxima semana. Aí ele falou, não, claro, pode trabalhar de casa. Estaremos aqui te esperando na outra semana. Eu, assim, você que decidiu. Não, eu decidi no primeiro. Não, eu falei, posso trabalhar da semana que vem, de casa, nananã. Isso na sexta, porque eu não consegui esperar até segunda-feira, porque eu sou assim, não consegui. Mas e nisso eu tenho essa a flexibilidade. escolinha das crianças também já tinha fechado? Já tinha fechado. A creche não. A creche não. A creche não. Tenho um filho na escola e um filho na creche. Eu tenho um filho de 1 ano e um de 3, né? O de 4, desculpa. O de 4 na escola, eles avisaram na quinta-feira. E o da creche, eles avisaram, tipo, sexta-feira ou sábado de manhã que iam fechar. Uhum. E aí eu comentei com meu chefe, acho que semana que vem eu vou ficar em casa, porque as crianças vão estar em casa. Ele falou, não, tudo bem, né? Você pode trabalhar de casa. Eu acho que eu tenho essa, claro que eu sei que não é todo mundo que pode, eu falo isso muito no meu Instagram, que eu sou uma minoria, né, uma minoria que pode ficar em casa, trabalhar, né, eu sei que não é todo mundo assim, mas estou contando a minha experiência aqui, né. E aí, na segunda-feira, começaram os e-mails, pesquisas canceladas, venham a gente vai passar todos os nossos pacientes para tratamento online, temos 1 semana para fazer isso, e aí começou o desespero, né, aí eu penso, por que eu não esperei, né, eu fico meio assim, por que eu não esperei, né, porque daí ia surgir dele, não de mim, mas enfim, né, e aí começou tudo, né, e eu lembro que naquele final de semana, a gente foi dar uma volta, caminhar, dando uma distância para as pessoas, os parques estavam lotados, muito lotados, estava um dia bem bonito, e a gente mantendo uma distância, enfim, e aí no outro final de semana, a gente foi dar uma volta de carro, e a gente continuou lotado, e aí eu vejo que assim, mas a gente não saiu mais do carro, e aí eu vejo que eu moro muito perto do maior parque de Toronto, e da Lake Shore, que é a região ao redor do lago, então assim, às vezes a gente pega o carro, agora não mais, faz 2 semanas não mais, mas antes, a gente pegava o carro, dava uma voltinha com as crianças, e voltava para casa, só para, sabe, sair de casa, ver o horizonte. Eu sempre vi a cidade muito cheia, e isso me deixa muito nervosa, muito ansiosa com a situação. Não sei se é porque eu moro numa região meio turística, ou, não meio turística, mas bem populosa, enfim. Mas na última volta que eu dei, um final de semana antes da Páscoa, 2 semanas atrás, tudo com cone, mesmo assim lotado, tudo com cone, então eles estão tentando aqui em Toronto diminuir isso, mas as pessoas ainda assim estão saindo, é isso que eu sinto. Deixa eu só perguntar uma coisa, Gabi, qual que tá a temperatura em Toronto? Porque eu acho que começou a esquentar, né, e aí vocês ficam... Esse final de semana tá bem frio, né, bem frio. Essa semana tava muito frio. Ainda tá frio. Nevou, inclusive, deu uns finais de semana ótimos, de 12, 15 graus, eu acho. E aí o pessoal sai, né? Acho que assim, isso daí acabou contribuindo também, né, para que as pessoas quisessem sair de casa. Inclusive, a gente recebeu um e-mail essa semana que há 2 semanas atrás nós tivemos ótimas temperaturas aqui em Toronto. E ontem, aqui em Ontário, teve o maior número de mortes num único dia. 55 mortes e 564 casos. Então, geralmente eles fazem essa associação, assim, sabe? Tipo, a gente tem um final de semana bonito, daqui a 2 semanas a gente vai ver o resultado. Está relacionado diretamente, né? Cara, olha só. Que coisa, né? Você deve pensar, que assim, né, pela tua profissão, você já pensa, né, ali nas estatísticas, nos números, né? Então você consegue enxergar melhor, né? Coisa que a gente, às vezes, não enxerga. Pois é. E no meu trabalho, todo o tratamento, o hospital está fechado desde ali naquela semana, dia 16 de março, mas a gente continua atendendo os pacientes, as pesquisas estão canceladas, então a gente não pode trabalhar com pesquisa, as únicas pesquisas que estão acontecendo no hospital são de coronavírus, e obviamente todo mundo fica preocupado, porque de certa forma é um atraso para a ciência, digamos assim, porque tanta coisa importante que deveria estar acontecendo, tanta coisa que a gente tem que descobrir está sendo pausada por causa do coronavírus, né? Mas a gente quando a gente pensa no Canadá como um dos polos mais importantes de pesquisa científica e na área da saúde do mundo, né? Assim, a gente sabe que as maiores descobertas na área médica, assim, geralmente vêm das universidades do Canadá e mais ainda de Toronto, né? Da própria Universidade de Toronto. Sim. Aqui na Universidade de Toronto, por exemplo, a insulina foi descoberta. Então, assim. Então, né? Só para dar um, né? Só para dar um.
Por Uma exemplo, referência aí. tem uma bolsa de estudos chamada CIHR, que é uma bolsa de estudos voltada para Health Research, que ela faz 2 grandes chunks de dinheiro. Um é no Spring e um no Fall. Uhum. Todo mundo que aplicou para o Spring, todo mundo aplica. Todo mundo que faz pesquisa aplica para o CIHR, porque todo mundo ganha dinheiro. Não, todo mundo ganha dinheiro. Todo mundo quer ganhar dinheiro, não quer dizer que você ganha. Foi cancelado. Todo mundo aplicou, foi cancelado. Eles botaram, estamos cancelando de abril, ou de abril, né? Esse abril, o resultado sai no verão, mas tu aplica até abril. Vamos cancelar, porque todo o dinheiro vamos destinar para pesquisa. Todos os Especificamente, todos os esforços de pesquisa no momento estão sendo direcionados para o encontro, né? Para se encontrar a cura ou a vacina, né? Para Outro exemplo que eu posso dar é que toda vez que você faz uma pesquisa científica, você tem que aplicar para um comitê de ética. Então, você tem que fazer um projeto, né, fazer tudo explicadinho e aplicar para um comitê de ética. E, geralmente, para você ter essa aceitação, demora entre 2 e... dependendo do tipo de pesquisa, no tipo de pesquisa que eu faço, que não é com medicamentos, né, não, a gente não usa ratos, essas coisas assim, não é o tipo de pesquisa que eu faço. Eu demoro, 2 meses, tá? Para ganhar aprovação. Tá. Eles falaram que eles vão dar prioridade para pesquisas no COVID-19, então você tem que colocar no título COVID-19 e espere pelo menos 9 meses para revisarmos. Nossa, mesmo especificamente do Covid também demora. O COVID eles vão fazer right away, eles vão fazer na hora. Né? Tá. Mas se você quer fazer uma outra pesquisa, né, porque Covid... Entendi. Se não tiver no título Covid... Não tem que botar. Aquela coisa. Você vai fazer uma pesquisa... então, assim, o impacto na minha área é muito grande, porque... Né, e outra coisa que está acontecendo muito é o redeployment, que esse é o termo que eles usam. Pessoas, por exemplo, que estão fazendo pesquisa ou que trabalham no hospital, por exemplo, fazendo coisas que os hospitais no meu caso, meu hospital, que é um outpatient, né? Por exemplo, eles fazem teste ergométrico, tá? Teste de esteira de pacientes. Não estão fazendo nada, né? E aí, essas pessoas que faziam teste de esteira, eles têm que aplicar para o redeployment, que é eles acharem outras posições dentro da instituição que precisam de pessoas. Como, por exemplo, gente, ficar na porta fazendo as pesquisas das pessoas, se a pessoa viajou, se a pessoa, né? Ou até um e-mail que mandaram essa semana, que tem várias casas de idosos que estão com muito baixo a porcentagem de healthcare providers, né, de pessoas que trabalham lá, por causa de tudo que está acontecendo, né, e aí também se você é um healthcare provider, você pode talvez fazer um redeployment para uma dessas casas, então assim... Entendi. Nossa, né? complicado. E a perspectiva, assim, o que você tem alguma previsão? É muito difícil isso, mas é legal a gente fazer esse exercício, né? Claro, eu acho que hoje, essa semana, quinta-feira, a gente teve uma reunião com todas as pessoas que fazem pesquisa no departamento, e todo mundo estava discutindo isso, porque saiu o estudo tal na Lancet, que é tipo uma super revista científica de, sei lá, todas as revistas científicas, elas têm um fator de impacto, tá? Que é um número, uma nota. A Lancet é um dos principais fatores de impacto, assim, é tipo, muito difícil de publicar nelas, tem que ser um super estudo. E saiu um estudo falando que coisas do tipo que em países desenvolvidos só em 2021 que vai voltar ao normal, enfim, coisas assim. Então, assim, todo mundo estava discutindo, mas isso é muito difícil de prever, porque cada local tem as suas características, depende muito do que as pessoas fazem, depende muito do clima, depende muito, depende de tantos fatores que é muito difícil. A gente tem que aprender com o que está acontecendo com os países que já estão avançados, né? Mas é muito difícil. Mas muitas pessoas perguntando, no meu caso, quando que as pesquisas vão voltar, né? E aí uma das meninas da reunião, ela falou que ela acredita que só em setembro. As pesquisas, isso não... Eu prefiro não opinar, porque eu tenho a minha opinião pessoal, eu acho que ainda vai demorar muito, mas eu também sou muito positiva, eu acho que aos poucos
quando começarem a ver um platô, né, efetivamente, que é o que tudo indica que está acontecendo aí em BC, né? Então eu acho que vão começar, assim, a liberar algumas coisas. Mas é muito difícil saber o que vai liberar, e o impacto que tem, por exemplo, na minha vida, claro, é diferente do impacto de trabalhadores que precisam dessa liberação para voltar a ganhar seu salário, eu entendo isso, mas assim, eu entendo, mas eu vejo assim, o impacto na minha vida seria a liberação das escolas, né, a liberação de eu poder voltar a trabalhar no hospital, pegar meus folders, começar a ver os pacientes. Eu não sei se isso vai acontecer tão logo. E não assim. existe uma possibilidade de que a pesquisa com os pacientes possa ser feita virtualmente, assim, uma entrevista com os pacientes online? Não existe nada sendo pensado nesse sentido? Existem pesquisas, sim, que acontecem assim, né, desse sentido, e existem pesquisas que você precisa do paciente, você precisa tirar medidas, você precisa ver a pressão arterial dele, você precisa tirar sangue, né? Então, na verdade, o que está acontecendo, e hoje, inclusive, a gente está também adaptando a nossa, porque a gente quer mostrar que nós somos essenciais dentro da área, né? Então, assim, eu estava aqui trabalhando, né, porque eu adaptei também meus horários de trabalho, então, assim, eu trabalho full time no hospital, então eu tenho que trabalhar 7h30, né, mais meia hora de almoço, 8 horas, vai. E aí, como meu marido também tem que trabalhar full time, eu trabalho de manhã 4 horas, ele trabalha de manhã 4 horas, eu trabalho de tarde 4 horas, e aí cada um cuida das crianças no outro horário, e à noite nós dois trabalhamos 4, 5 horas da noite para finalizar. Os nossos chefes já sabem disso, inclusive às vezes eles mandam um e-mail no meio da noite: Gabriela, eu preciso que você faça isso, porque eles já sabem que eu tô trabalhando à noite. Pelo menos tem essa flexibilidade, né? E o que eu ia falar era que eu estava, inclusive, agora discutindo por e-mail com um parceiro, que a gente chama assim os parceiros de pesquisa, sobre a possibilidade realmente de fazer uma pesquisa na área do COVID-19, o impacto dela no tipo de paciente que eu estudo, porque aí a gente sabe que vai ter mais destaque, que pode conseguir funding, então a gente tem que também se reinventar nesse momento, né? Claro que eu estou numa posição confortável novamente, porque, né, eu tenho meu emprego, eu acho que nada é garantido hoje, mas eu tenho meu emprego, então, mas eu acho que é importante, acho que todo mundo está se reinventando de alguma maneira, né? Eu vejo, assim, pessoas que trabalham com turismo, eu fui convidada para participar de um grupo de mulheres que trabalham com turismo fora do Brasil, brasileiras que trabalham em turismo. Apesar de eu não trabalhar com turismo, enfim, eu dou dicas e elas resolveram me convidar. E aí estão todas, assim, nervosas, né, porque uma é fotógrafa, a outra vende pacote de viagem, a outra, enfim, sei lá, faz tour, né, e tudo isso Parou tudo. Foi uma área que foi uma das mais tudo. afetadas, né, na área do turismo. E eu penso assim, mesmo quando, esse é um pensamento meu, gente, é uma opinião minha, mesmo quando, ok, tá tudo bem aqui no Canadá, eles vão abrir a fronteira para as outras pessoas que talvez um outro país que não esteja tão, digamos assim, controlado, entre aqui e dê uma nova wave dessa doença. Então, assim, sabe, eu penso muito, gente, eu até nem gosto de pensar muito, por isso a minha dica para todo mundo, se eu posso dar uma dica, é mantenha-se ocupado, porque aí a cabeça não começa a pensar isso, e aquilo, e não sei o que, sabe, é muito bom se manter ocupado, aproveitar esse tempo para, sabe, se reinventar mesmo, buscar coisas que você gosta, que você nunca teve tempo de fazer, e fazer mesmo. Não fica remoendo, né, notícia também, o dia inteiro. Isso me fez muito mal no começo, assim, né, de ficar absorvendo muita informação, né, e lendo muito sobre isso. Eu chegava à noite, eu não conseguia dormir, né, começou a me dar ansiedade, então essa dica sua é ótima mesmo. Tudo bem que a gente tá fazendo um vídeo falando disso. Mas na verdade até para, né, para acalmar. Para acalmar. Eu não leio notícias, não vejo TV. Eu leio alguns e-mails que eu recebo, porque eu recebo, assim, do hospital que eu trabalho, né, da rede de hospitais que eu trabalho, sei lá, uns 10 e-mails, então, assim, eu leio um, leio outro, sabe, não, eu tento
eu acho que é importante se manter informado, eu acho que a gente tem que entender o que está acontecendo, eu acho que bloquear tudo não acho que seja, ainda mais no meu caso, que eu tenho, né, eu quero entender, eu não quero simplesmente achar que, será que vai ser mês que vem? Será que vai ser semana que vem? Eu acho que é importante entender a trajetória, mas também não ficar assim, sabe, tipo, só nisso, né, buscar... Deixa eu te perguntar uma coisa, Gabi, como é que está a restrição aí em Toronto, né, na área de Toronto e Grande Toronto? Porque aqui em BC, aqui em Vancouver, né, na Grande Vancouver, fechou o comércio, na verdade o que está aberto é só o comércio essencial mesmo, né, mercado, farmácia, mas tem outros comércios que estão abertos, mas meio que, assim, você pode Tipo pegar alguma coisa no estacionamento. Tá. Né? Então, assim, comida, né? Até não é restaurante nem para você comida, sabe que eu pegar. estava pesquisando uma loja de jardinagem que eu gosto, eu fui olhar, né, para ver como é que eles estavam fazendo. E você pode entrar na parte externa, eles estão permitindo, e também você pode fazer compra online e pegar no estacionamento. Então, eu acho que, assim, né, algumas coisas estão funcionando, mas de maneira diferente, né? As gambiarras aí. Como é que... E aqui, lógico, todas as escolas estão fechadas, né? Mas o transporte público ainda está funcionando, né? Todos os, assim, serviços como cabeleireiro, spa, fechou tudo, né? Acho que tá bem parecido, né? E construção aí, porque aqui no começo fechou tudo, bem como tu falou, e aí Quebec... eles fecharam construção também, não podia mais fazer nenhuma construção, a não ser construção essencial, sei lá, tem um buraco na rua que é obrigado a tapar, sei lá, né, mas assim, prédios, essas coisas, e aqui eles mantiveram ainda um pouco, algumas semanas a mais, e aí fecharam tudo de vez. Como é que tá aí, vocês sabem? É uma boa pergunta, eu não sei, eu vi algumas construções paradas, eu não posso dizer se são todas, mas as que eu vi estavam paradas. Né? Eu não sei porque vai ter serviço aqui no condomínio. Aqui vai ter um serviço no condomínio, exatamente. Vai ter, eles vão liberar. Vai ter um serviço no condomínio que eles não vão precisar entrar na casa dos moradores, mas que vai ser feito no começo de maio. Então, eu não sei se isso é considerado essencial. Não sei, não é? Não sei. Aqui tá tudo parado. Os parques, eles botaram assim cones para as pessoas não estacionarem, todos os estacionamentos fechados, há 2 semanas atrás, imagino que agora também, né? E o que eu não é que eu sinto, sabe? Como é que eu posso dizer? Eu achava que eles iam ser mais rígidos. Eu sei que o Canadá não é um país rígido, eu sei que aqui é coisa muito friendly, mas eu achava, pelo que estava acontecendo, eu achava que ia ser mais rígido. E também pelo que aconteceu com o SARS em 2004. Eu até conversei um pouco com o meu chefe sobre isso, e inclusive conversei com... tem uma empresa chamada Attractions Ontario, que é uma empresa parceira lá do blog, que eles falaram para mim, né, enfim, eles têm várias atrações em várias cidades de Ontário, enfim, as prefeituras, as secretarias de turismo das prefeituras contactam eles, enfim, nós somos parceiros, e eles falaram que Toronto foi uma das cidades que mais hit hard, que foi mais, que SARS, digamos mais assim, afetada, né? mais afetada, e demorou um tempo para as secretarias de turismo, inclusive Toronto, né, em si, ou até o próprio Ontário, ela se reerguer, digamos assim, chamar gente, voltar a ter o mesmo número de pessoas. E olha que o SARS, na verdade, ele era uma doença que eles chamavam de doença contida, porque era muito mais o que mais abateu, digamos assim, não sei se essa palavra é certa, é muito difícil para mim usar os termos em português, porque eu falo essas coisas em inglês, mas enfim, foram mais casos de profissionais de saúde que iam no hospital atender os pacientes, entendeu? Então foi muito mais, então era uma coisa contida, não era comunidade, assim, sei lá, não espalhou para todo mundo. Pegando todo mundo, não, era uma coisa mais contida, então assim, né, você fechando os hospitais e você dando aquele cuidado, as chances eram muito menores, digamos assim. Enfim, então por isso, eu achei que na verdade ia ser mais rígido, porque eles já tinham essa experiência, né, mas enfim, eu não vejo, assim, é rígido, gente, né, a gente vê o primeiro-ministro todo dia falando, mas são advices, né, eles estão dando... Então, não é uma imposição ainda, né?
Mas Pois é. eu acho que até pode chegar nesse ponto. Eu achava que ia chegar nesse ponto. Uhum. Das 5 da tarde, gente, meus vizinhos vão pra rua, eu acho que tem só umas 10 pessoas brincando aqui. Eu fico Olha. apavorada. Eu fico apavorada. Eita. Não, aqui Uma eu coisa tô vendo, importante, aqui... eu não gosto de datar os vídeos, mas esse daqui é importante, Claro. né? A gente está gravando ele em meados de abril, né? Uhum. Muito importante, assim, a gente ter essa referência de data, né? Aqui, eu acho que as pessoas estão respeitando mais. A gente mora, na verdade, a gente mora um pouco afastado de Vancouver, né? A gente mora na Grande Vancouver e é uma cidade considerada do interior, vai. Então não tem tanta gente assim, né? Então a gente ainda consegue sair para fazer uma caminhada e não encontrar ninguém, né? Ou pouquíssimas pessoas. Então por isso que a gente ainda está saindo de vez em quando. De vez em quando, uma vez por semana, e olhe lá. Porque aqui, assim, as crianças ainda conseguem brincar um pouco no quintal. Então, né, tomar um sol no quintal. Mas a gente mora numa townhouse, a gente tem um balcone, a gente não tem uma área, né, um quintal. Então, e a gente tem um filho de 1 ano e um filho de 4, gente. Então, assim, muita energia. É difícil. É muita energia para gastar. A gente tentou alguns dias, teve um dia que a gente dirigiu 40 minutos para um lugar que a gente sabia, foi a última vez que nós saímos, tá? Nós sabíamos, a gente deu uma caminhada, foi ótimo, assim, sabe? Mas agora já faz muito tempo que a gente não sai, a gente faz todas as compras online, então a gente não sai para nada mesmo, e o motivo de eu não sair para nada, eu tenho muito receio, acho que todo mundo tem, né, gente? Porque é só eu e meu marido, né? Se nós dois ficarmos doentes, quem que vai cuidar dos nossos filhos? Quem que vai querer cuidar dos nossos filhos? Esse foi o meu primeiro pensamento. Quem que vai querer? Tu vai querer pegar os meus filhos e cuidar? Esse foi o meu primeiro pensamento. Eu falei, cara, como é que... Quem que vai? Pensa, se nós dois ficarmos doentes. Provavelmente nossas crianças também estariam infectadas. Quem vai querer cuidar das crianças? Quem vai querer cuidar, exatamente. Das crianças E algumas crianças mais amigo meu que seja, não é muito justo, né? Sei lá. E as crianças infectadas, os sintomas são muito fracos, às vezes nem aparecem. Então, assim, não, eu sei, eu entendo, te entendo bem. E aí o que eu sei é que, assim, se tem uma pessoa, eles fazem um teste por família. Então, assim, digamos assim, eu tô com sintomas, eles fazem um teste de mim, deu positivo, eles vão assumir que tá todo mundo positivo, eles não vão... Não vão gastar. Já sabe que tá, né? Já é óbvio. Não vão fazer. Então, assim, a gente tá tentando ter esse cuidado, né? Eu não sei, assim, sabe, o impacto na vida, né, pelo título, né, o impacto que a vida tá nos dando, além de tudo isso, é um impacto também, eu acho que é um impacto, assim, psicológico mesmo, no sentido da gente refletir bastante, sabe, sobre a vida fora do Brasil, fora da família, fora do apoio da família, apesar que a gente não estaria, né, vendo pais, enfim, né, aquela coisa de grupo de alto risco, mas acho que é muito importante, assim, você tem que estar muito, quando você pensa em morar fora, você tem que estar muito preparado, porque essas coisas, acho claro que ninguém esperava que isso fosse acontecer, mas a coisa de ficar doente, né, por outro motivo, então, assim, você tem que estar muito certo do que você quer, eu acho que isso volta para, né, meio que faz a gente refletir sobre muita coisa, né, sobre o tempo que a gente gasta trabalhando versus o tempo que a gente deveria dedicar mais aos nossos filhos. No meu caso, o impacto que a pesquisa científica tem na vida, porque hoje está todo mundo no mundo dependendo de cientistas, né, de pessoas que vão estar descobrindo essa vacina. Então, isso, né, eu não trabalho nessa área, mas eu faço uma pesquisa que eu considero importante, então isso me torna ainda mais, assim, sabe, poxa, motivada a continuar. Né, e acho que também o sentido de marido e mulher também é pensar assim, sabe, como a gente tem que estar conectado para um dar força para o outro e passar essa segurança para os nossos filhos, né, então assim, eu tô pensando muito, eu já penso muito, já falo muito, e eu penso muito sobre isso, eu acho que é muito importante todo mundo, né, pensar sobre isso, tirar um tempo para poder refletir também na sua vida, em tudo que, né, o impacto, né, que essa pausa também pode fazer, né, positivamente, né, eu acho. Tem que tentar tirar alguma coisa boa de toda essa experiência, né? Sim. A Gabriela trouxe várias informações novas aqui pra gente, principalmente do outro lado, inclusive do Canadá, né, que a gente tá, né, a gente quer se informar mais também. É isso, super obrigada pelas informações, né, por dar a tua visão do que está acontecendo aí, de como é que vocês estão enfrentando, né, essa situação.
E é sempre bom, vamos manter o contato aí. Vamos fazer mais vídeo também. Comenta aí, pergunta o que mais vocês querem saber também. A gente traz de novo a Gabi. Eu já quero saber, eu quero saber como é que está sendo o impacto na vida de vocês agora, né? Eu quero que vocês gravem sobre isso. Já vou deixar um comentário aqui. A gente fica, e é engraçado, né? Que tem vídeos que já estavam programados, assim, que são vídeos da gente fazendo alguma coisa fora. E a gente nem pode colocar, né? Porque a gente segurou, porque pode até passar a mensagem errada. Passar a mensagem errada de que a gente está saindo, né? E falei, não, vamos segurar. Então a gente está tentando fazer entrevistas, né? Mais entrevistas, né? Com outras pessoas, né? Fazer tudo conteúdo dentro de casa, que é o que dá para fazer aqui. Exatamente, todo mundo se reinventando. Eu também tinha posts no blog de passeios, dicas do que fazer quando o clima melhorar. Então, né? Tanto tempo a gente ficou esperando, né? Mas vai melhorar, né? Vai melhorar. Vamos ser otimistas, porque vai melhorar. Eu até falei essa semana no Stories, assim, gente, acho que a gente tem que continuar planejando a nossa vida, e que uma hora isso vai passar, já tivemos outras pandemias, assim, na história, uma hora isso vai passar, né, uma hora vai passar. Deixa eu fazer um jabá pra Gabi, ela fez um post no site dela, muito legal, inclusive ela me convidou para participar também, e outros criadores de conteúdo também, que participaram contando o impacto do coronavírus em várias regiões do Canadá, né? Eles são de várias regiões. Muito legal, o link inclusive está aqui embaixo. Você vem aqui embaixo, você vai direto lá, vale a pena você ler. Obrigada por ter participado, Dimitri. Muito bacana, muito bacana. É isso. Queria agradecer a Gabi mais uma vez. Obrigado pelo convite. A gente sabe que a Gabi ainda vai voltar a trabalhar, né? Nesses horários alternativos alternativos. E eu também, a gente daqui tem que botar as crianças para dormir. Pois é. Já passei dessa. Já tô dormindo. Estão destruindo tudo. A gente está começando a ouvir, o barulho está começando a aumentar ali, né? Falar uma coisa para vocês. É isso, pessoal. Super obrigada mesmo. Obrigada a vocês, gente. Espero que o pessoal tenha gostado. Dá um like aí pra gente. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Clique naquele sininho do YouTube para receber as notificações, mas parece que agora tem que clicar 2 vezes, porque senão você não recebe. É só para complicar mais a situação. É isso, valeu e até a próxima. Tchau, até mais.